Chegou aquele momento da gente falar do caso Joaquim. Pra fora e matei. O quarto dia de julgamento de Guilherme Ponte e Natália Ponte, acusados da morte do menino Joaquim, durou pouco mais de 1h30 nessa quinta-feira no Fórum de Ribeirão Preto. Até que foi rápido, né? 5 testemunhas prestaram depoimento, 2 foram dispensadas e nós temos uma reportagem que a gente traz para você de todo o movimento que foi pela manhã. Solta aí. Natália Ponte, a mãe de Joaquim, chegou de carro acompanhada de um rapaz e entrou pelos fundos em silêncio. Natália, como está sendo esses dias aí de julgamento? Natália, como vai ficar cara a cara com o Guilherme? Os pais de Guilherme Longo também chegaram para acompanhar o quarto dia do julgamento. Augusta Longo parecia irritada. Dimas Longo cumprimentou os porteiros com um sinal de joia. O primeiro a depor foi o médico pediatra que atendeu Guilherme até os 11 anos de idade. Foi muito tranquilo. Perguntaram só da parte da infância dele, como que foi. Foi muito tranquilo, foi um menino muito sereno, tranquilo, não teve nada assim para chamar atenção. Tinha uma colaboração muito boa com os pais. Me estranhei muito da situação. Não esperava isso. O psiquiatra Cristiano Cardoso Moura foi dispensado do depoimento. Ele nunca atendeu Guilherme Longo nem ninguém da família, apenas deu uma entrevista sobre o caso há alguns anos. Um dos peritos que assinaram o laudo após a morte do menino Joaquim também não precisou ser ouvido. O advogado de Natália diz que os depoimentos de hoje reforçaram a hipótese de que o padrasto matou Joaquim com uma dose excessiva de insulina. Na opinião da defesa da Natália, foi comprovada a tese que a acusação estava sustentando de que realmente foi morte por insulina, respeito ao entendimento do doutor Antônio Carlos, porque diante de todo o quadro que se mostrou ali do exame de corpo de delito, de não ser possível identificar uma causa, justamente a falta de elementos que encontrados no corpo possibilitem qualquer outro tipo, então pode-se entender que foi a morte por insulina mesmo. Então, todos os peritos que foram ouvidos, eles dão a entender que a acusação esteve certa desde o início, com relação ao Guilherme, né? Antônio Carlos Oliveira, advogado de Guilherme, diz que a acusação ainda precisa de provas. Todas as perguntas que eu lhe fiz, ele disse que não houve qualquer ação violenta, ou seja, aquele suposto estrangulamento que ele havia confessado pela TV Record e televisão, em nada alicerça aqui o que contém no processo. Tá? Então, ele diz também sobre a insulina, que não seria possível identificar de acordo com o que se tinha de aparelhagem aqui no estado de São Paulo, mas também não descartou a possibilidade de um exame de alta complexidade pelo Instituto de Criminalística de Brasília que pudesse ter realizado esse exame. Mas isso não é um ônus da defesa, a defesa não tem que provar nada disso. Meu cliente, a Constituição diz que presumidamente ele é inocente. Quem tem que provar que ele injetou essa alta dose de insulina no corpo do menino Joaquim é a acusação. Esse é um dever de quem alega, é assim que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina. E nesse sentido ele vai ter que demonstrar de forma técnica que foi aplicado essa alta dose de insulina no corpo do menino Joaquim que o levou à morte. O julgamento, previsto para durar 12 dias, pode terminar antes do previsto. Amanhã, sexta-feira, pode ser o penúltimo dia do julgamento do caso Joaquim aqui no Fórum de Ribeirão Preto. Mais peritos devem ser ouvidos, arrolados pela defesa, e existe a possibilidade da antecipação dos depoimentos de Natália Ponte e Guilherme Longo. Se isso acontecer, o Tribunal do Júri pode chegar a uma decisão no sábado e selar o destino de Guilherme e Natália, acusados pela morte do menino em 2013. Agora é aguardar amanhã as demais testemunhas e, se possível, se as defesas concordarem, no início dos interrogatórios. É uma grande expectativa, né? Para amanhã estão Natália, previstas as últimas 9 testemunhas que deverão falar ao júri. São elas 4 peritos, um médico legista, uma psicóloga que auxiliou o trabalho da polícia, acompanhando os réus da época do crime, 2 amigas de Natália Ponte e a presidente de uma associação de diabéticos que foi chamada para auxiliar os trabalhos também da polícia na época, né? E por causa da agilidade dos depoimentos de hoje, é possível que os interrogatórios da mãe de Joaquim, Natália Ponte, e do padrasto Guilherme Longo, previstos inicialmente para sábado, sejam antecipados para a tarde de amanhã. Essa é pelo menos é uma expectativa, é o que o juiz já deixou de sobreaviso a todo mundo ali, né? Que podem acontecer esses interrogatórios. Amanhã a gente atualiza para vocês aqui na grade da nossa programação.